Boa tarde, pessoal! Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou falar aqui sobre o tempo humano. Então fique aí, não saia daí que eu vou falar hoje sobre o tempo humano. Bom, gente, tem alguns assuntos aqui que eu vou estar falando que é importante para vocês, tá? Então vamos lá, medida do tempo. Os povos da antiguidade criaram calendários cuja base era a observação astronômica. A maior parte desses calendários seguia três referenciais: o movimento aparente do Sol, da Lua e das estrelas. Através do estudo do movimento desses corpos celestes, foram elaborados 4 tipos de calendário. E quais são os quatro tipos de calendário que foram elaborados? O primeiro calendário é o solar, que é o nosso. A base é o ano, o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, medido em 365 dias e um quarto de dia. Então a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol 365 dias, que é o calendário solar, tá? O calendário solar ele é composto de 365 dias. Temos o calendário lunar. A base é o mês lunar, a soma das 4 fases da Lua, nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante, totalizando aproximadamente 29 dias. Temos também o calendário lunisolar, a base é o mês lunar, mas para coincidir com o número de dias do ano, solar, era acrescentado periodicamente mais um mês. E o calendário sideral, a base é o retorno periódico de uma estrela ou constelação a um local determinado do céu. Os sacerdotes egípcios passavam noites em claro para observar a primeira aparição da estrela Sírio ou Sótis um pouco antes do nascer do Sol a leste. Então, o calendário sideral, os sacerdotes egípcios eles passavam noites em claro. Por quê? Noites em claro porque eles queriam ver a primeira aparição da estrela Sótis ou Sírios no céu. Agora eu vou falar aqui cada povo com seu calendário, cada um com seu calendário. Cada sociedade humana criou uma forma própria de medir o tempo e fazer seu calendário de acordo com suas necessidades. Observe a seguir alguns exemplos de calendário de sociedade antigas. O primeiro calendário é o egípcio. Os egípcios usavam um calendário solar de 365 dias. O primeiro dia do ano era determinado pela primeira aparição de Sótis, que coincidia com o início da cheia do rio Nilo, geralmente no nosso mês de junho. O ano era dividido em 3 estações de 4 meses cada: estação da cheia do Nilo, estação do cultivo dos campos e estação da colheita. É assim que o calendário egípcio é dessa maneira, né? Os egípcios eles usam o calendário solar, que é igual ao nosso, de 365 dias. O primeiro dia do ano, para eles, é determinado com a primeira aparição de Sótis, que coincide com o início das cheias do Nilo. Então o Nilo, o rio Nilo, ele só tem início às cheias quando aparece no céu a primeira aparição de Sótis. Vamos agora para o chinês. O calendário tradicional chinês é lunisolar. Os anos comuns são lunares, com 12 meses de 29,5 dias. Como um ano de 352 dias cria problemas com as estações, começa a fazer frio no mês de primavera ou calor nos meses de outono. Então aqui o calendário chinês, ele é um calendário lunisolar, né? Os anos comuns são lunares, com 12 meses de 29,5 dias, só que vale ressaltar aqui uma observação, que o calendário chinês, ele tem menos dia. Nós, calendário solar,
temos 365 dias. O calendário chinês são 352 dias. Cria problemas. Vai criar sérios problemas. E quais são eles? Começa a fazer frio no mês de primavera e calor no mês de outono. Então é aquela bagunça, né? Aquela bagunça. Os chineses acrescentavam um mês ou mais em alguns anos. Havia anos de até 385 dias. E agora o Maia. Os Maia viviam na América Central, em regiões dos atuais México, Guatemala e Belize. Eles davam grande atenção à astronomia e possuíam um calendário solar de 365 dias e um calendário religioso de 260 dias. Então os Maia é o único povo que tem dois calendários, né? Que é o calendário deles mesmo, que é o calendário solar de 365 dias. E eles também têm o calendário religioso deles, que é de 260 dias. E agora o Romano Antigo. O Romano Antigo, os romanos, eles adotaram vários calendários durante toda a sua história. Perdão, gente, os romanos, eles adotaram vários calendários ao longo da sua história. Originalmente, eles seguiam um calendário lunar muito imperfeito, que ocasionava sérios problemas de defasagem em relação à estação do ano. Nessa época, o calendário herdou os nomes dos meses utilizados em quase todo o Ocidente. Martius, março, era o primeiro mês do calendário tradicional romano. Trata-se de uma homenagem ao deus da guerra, Marte. Com o fim do inverno no hemisfério norte, os exércitos em campanha reiniciavam os ataques em março. Então os exércitos em campanha só reiniciavam os seus ataques em março, em homenagem ao deus Marte. Aprilis, abril, maios, maio, júnios, junho, possuem origem desconhecida. Segundo a tradição, esses nomes, assim como março, teriam sido dados pelo fundador de Roma, Rômulo. Então, abril, maio, junho e julho abril, maio e junho. São 3 meses. Abril, maio e junho. Abril, maio e junho, assim como março, esses meses foram fundados pelo fundador de Roma, Rômulo. Então, março, abril, maio e junho foi fundado pelo fundador de Roma. Né? Então, março, abril, maio e junho, esses meses teve origem. Quem deu origem? O fundador de Roma, que é Rômulo. Quintilis era o 5º mês do ano, no século I a.C., em homenagem a Júlio César. Então, Quintilis, que é o 5º mês do ano, foi em homenagem a Júlio César, passou a se chamar de Július, que é julho. E aqui também, Sextilis. Era o 6º mês do ano, em homenagem a Otávio Augusto, no século I. Ganhou o nome de Augustus, que é agosto. September, October, November, December. Era o 7º, 8º, 9º e 10º mês no antigo calendário. Januários, homenagem ao deus Janus, deus do início e fim de todas as coisas. Februários, mês das febras, homenagem aos mortos. E agora vou continuar os calendários atuais. O antigo calendário romano seguia a fase da lua, como o ano lunar, cerca de 354 dias. É menor que o solar, de 365 dias e 6 horas aproximadamente. Então o calendário lunar ele só tem 354 dias. E o solar ele tem 365 dias. Então quem é que tem menos dia? O calendário lunar.
E o nosso, que é o solar, tem 365 dias e 6 horas aproximadamente. Em meados do século I a.C., o calendário de Roma estava 6 dias adiantado em relação à estação do ano. A estação fria e quente não começavam nos dias e meses tradicionais. Consequentemente, o plantio e a colheita não coincidiam mais com as antigas datas, porque estava uma bagunça, né? Ali. Estava uma bagunça. Então, para que houvesse ali uma melhora, nessa bagunça toda que estava o tempo, né, as estações, estava uma bagunça. As estações estavam uma bagunça. Quem foi que deu um jeito nesse negócio aí? Chegando. Júlio César. A reforma, que é o que eu vou falar agora. A reforma de Júlio César. Júlio César, quando se tornou governante de Roma, ordenou. Ele não mandou. Ele não pediu. Ele ordenou. Ele ordenou a elaboração de um novo calendário que fizesse os meses e estações voltar a coincidir. Então, assim que Júlio César ele se torna governador de Roma, ele ordena que venha a ser elaborado novos calendários. Quer dizer, perdão, gente, eu estou colocando S. Júlio César, quando ele se tornou governador de Roma, ele ordenou a elaboração de um novo calendário que fizesse os meses e estações voltar, né, a se coincidir. Com base no calendário solar egípcio, foi determinado que o ano em Roma passaria a ter 365 dias, que não era só 354, porque era mesmo, o ano lá era o antigo calendário romano seguia a fase da lua, então seguindo a fase da lua, que a gente sabe, não é 365 dias. Os romanos, o calendário deles era 354 dias. Aí como eles mudaram, passaram para o calendário solar, aí agora é 365 dias igual o nosso. Com base no calendário solar egípcio, foi determinado que o ano em Roma passaria a ter 365 dias, divididos entre os 12 meses romanos. Alguns meses teriam 30 dias e outros 31, que é o caso, né? Nós, no calendário solar, a gente tem mês que a gente tem 30 dias, tem mês que a gente tem 31. No início do ano já havia mudado de março para janeiro, que antes o calendário, ou antes o começo do ano, o ano se iniciava com o mês de março. Antes, o ano se iniciava com o mês de março, agora vai se iniciar com o mês de janeiro. A cada ano, porém, ficava faltando 6 horas para completar o ciclo solar. Isso resultava na defasagem de um dia a cada 4 anos, ou quase um mês, 25 dias por século. Para compensar essa defasagem, os astrônomos determinaram que a cada 4 anos fosse acrescentado um dia ao mês de fevereiro, é o chamado ano bissexto. Então, os astrônomos foram eles que deram origem, né, ao ano bissexto, que seria, né, de 4 em 4 anos. Esse calendário ficou conhecido como Juliano. Depois ele foi usado pelos cristãos, que adotaram como marco inicial o ano 1, a data presumida do nascimento de Cristo, que foi quando Cristo nasceu, né? No ano 1. Então, se nós estamos no ano de 2019, faz 2019 anos atrás que Jesus nasceu. Vamos lá. Agora eu vou falar aqui, gente, de um calendário. Esse calendário ele é diferente dos outros, tá? O calendário gregoriano. A reforma de Júlio César apresentava um problema. O ano de 365 dias e 6 horas era 11 minutos e 14 segundos maior que o ano solar. Em consequência, a cada 128 anos, o calendário usado pelos cristãos se adiantava um dia inteiro.
No século XVI, esse adiantamento já estava em 10 dias. Muitos astrônomos fizeram propostas de reforma do calendário. O problema era encontrar alguém que tivesse o poder necessário para impor a nova contagem de tempo ao Ocidente. Essa pessoa foi um Papa, o chefe da cristandade ocidental, que é o Gregório VIII. Por decreto do Papa, o ano de 1582 perdeu 10 dias. Por quê? Porque a quinta-feira de 4 de outubro de 1582 foi seguida da sexta-feira de 15 de outubro. Estava resolvida a defasagem herdada do passado. Para evitar que se ganhasse mais um dia a cada 128 anos, resolveu-se eliminar alguns anos bissextos. Assim só seria bissexto os anos centenário que fossem divisíveis por 400. Então, só seria ano bissexto aqueles anos que fossem divisíveis por 400. E aí tem os exemplos aqui. Na regra antiga, todos os anos divisíveis por 4 era ano bissexto. Parece complicado, gente. Parece complicado. Só que não é. O ano 1600 foi bissexto, porque ele é divisível por 400. Mas 1700, 1800, 1900 não foi ano bissexto. O ano 2000 foi bissexto, mas 2100, 2200, 2300 não serão. O ano de 2400 será bissexto. Na prática, apenas um em cada 4 anos centenário será bissexto, eliminando 3 dias a cada 400 anos, exatamente a defasagem existente. O calendário gregoriano resolveu os problemas do calendário juliano e é adotado por muitas nações da atualidade, inclusive pelo Brasil. Então, pelo Brasil, o calendário gregoriano, ele, não só o Brasil, como muitas nações, foi adotado o calendário gregoriano, que é o ano bissexto, né? De 4 em 4 anos a gente tem mais um dia no mês de fevereiro, que é 29 de fevereiro, né? Tem uma questão que deve ser analisada. Nem todos são gregorianos. O calendário gregoriano não é o único utilizado no século XXI. Nem a contagem do tempo cristã é a única existente. Muitas sociedades seguem seus calendários tradicionais por serem mais bem adaptados às suas necessidades de crença. Então, tem sociedades que não mudaram o seu calendário. Tem sociedades que continuam usando o seu calendário porque elas já estão adaptadas devido à sua necessidade e à sua crença. É o caso do calendário judaico, que é o ano solar composto de 12 meses de 29 a 30 dias. Para compensar a defasagem de 11 dias em relação ao ano solar, é acrescentado um novo mês de tempos em tempo. O marco inicial do calendário judaico é a criação do mundo, segundo o livro sagrado dos judeus, que é... Qual é o livro sagrado dos judeus? O Torá. O ano 1 judaico corresponde ao ano 3760 a.C. do calendário gregoriano. O calendário islâmico, usado pelos povos que adotam a religião muçulmana, é inteiramente lunar. O ano é composto de 354 dias. Portanto, seus dias e meses não se fixam à estação. As festas e feriados islâmicos movem-se lentamente por todas as estações do ano. Os muçulmanos consideram o ano 1 de seu calendário a Hégira, ou fuga de Maomé, da cidade de Meca para Medina, que no calendário gregoriano ocorreu no ano de 622. E agora eu vou falar aqui as datas da história. Entre aspas. No dia a dia as pessoas usam os calendários para medir o tempo. Então as pessoas no dia a dia elas usam o calendário para medir o tempo, né? Que nem hoje é que dia? 13 de agosto. Aí amanhã eu vou olhar no calendário para me ver que dia é. Eu vou ver amanhã no calendário que amanhã é dia 14. E vai ser numa quarta-feira.
Então o calendário ele é muito importante para medir o tempo. E é usado para todo ser humano usa todos os dias. Os historiadores, analisando o passado, há séculos, dividem o tempo já ocorrido em períodos, eras ou idade. Então os historiadores eles tiveram que dividir o tempo em períodos, eras ou idades, né? Ou seja, período, vamos dar um exemplo, período paleolítico, período neolítico. Eras, a era dinastia Tudor, a era Varga, é um exemplo de era que eu estou dando. E idades, antiga, média, moderna, contemporânea, que é que eu vou falar daqui a pouco. Agora eu vou falar aqui, gente, da invenção das idades no Ocidente. No Ocidente, desde o século XVI, os estudiosos pensaram em dividir a história em período. Inicialmente, havia apenas 3 períodos: a Antiguidade, a Idade Média e a História Nova, ou Moderna, sendo este o período mais recente, depois do fim da Idade Média. No século XIX, os historiadores buscaram criar métodos científicos e racionais para o estudo da história que adquiriu o status da ciência. A divisão da história em períodos tornou-se mais complexo, baseado em novos conceitos históricos para os historiadores cientistas. No século XIX, a história nasceria com os registros escritos. Como os primeiros registros escritos surgiram por volta de 4.000 anos antes de Cristo, considerou que a história começou nessa época. Então ali eles consideraram, né, os historiadores, cientistas, eles consideraram que a história ela só dá início a partir do momento que surge a escrita. Considerou a vida dos seres humanos anterior à criação da escrita foi classificado como pré-história. Aqueles que viveram, nasceram, aqueles que viveram antes da escrita são os pré-históricos. A história foi dividida em história antiga, média, moderna e contemporânea. Sob o ponto de vista da história europeia, a história dos povos da América, da África e da maior parte da Ásia não foi considerada. As principais características dessas idades criadas no século XIX são detalhadas a seguir. Então eu começo aqui falando da Idade Antiga. Começaria com a criação da escrita por volta de 4.000 anos, terminando com a conquista do Império Romano do Ocidente pelos bárbaros germânicos em 476 d.C. As características comuns da maior parte da sociedade antiga era o politeísmo, ou seja, porque a sociedade antiga eles adoravam mais de um deus. Então todo aquele que adora mais de um deus, ele é politeísta. E se eu não me falha a memória, se eu não me engano, monoteísta é aquele que adora só um deus. Só um deus. E também a exploração da mão de obra escrava, né? Que na Idade Antiga foi muito explorada a mão de obra escrava. E a Idade Média, né? Começa com a conquista do Império Romano do Ocidente pelos povos germânicos em 476 d.C. e termina com a ocupação de Constantinopla pelos turco-muçulmanos em 1453. Na Idade Média se estruturam as duas religiões monoteístas mais poderosas do mundo, o cristianismo e o islamismo. Na Europa, o escravismo é substituído pelo feudalismo. Durante muito tempo, a Idade Média foi considerada um período de fome, superstição e ignorância. Fome, superstição e ignorância. Ignorância, porque se eu não me engano, nesse tempo aí, da Idade Média, ainda não tinha surgido o iluminismo, né? Se eu não me engano.
Aí, antes do iluminismo, antes de surgir o iluminismo, as pessoas não tinham conhecimento. Então as pessoas viviam na base do quê? Da ignorância. Né? Porque não tinha conhecimento, vivia na base da ignorância. Aí o que aconteceu? Superstição. Vou dar um exemplo de superstição. Que gato preto é do mal. Se deixar o relógio parado, a vida não anda. Chinelo desvirado não é bom. Desvira esse chinelo. E mais. Não pode varrer casa à noite. Superstição. Tudo superstição. Vamos lá. Idade moderna. Agora a gente vai para a Idade Moderna. E também, claro, vamos voltar para a média. Voltando para a média. Teve fome, hein? Teve fome na Idade Média. A Idade Moderna começa com a queda de Constantinopla em 1453 e termina com o início da Revolução Francesa em julho de 1789. A Idade Moderna é um período marcado por transformação econômica, social, religiosa, política e do conhecimento do mundo ocidental. É nesse período, por exemplo, que acontece a expansão marítima europeia e a formação de impérios coloniais em outros continentes, que a Igreja Católica é abalada pela Reforma Protestante, que se consolida as monarquias absolutistas e a ciência se emancipa da tutela religiosa. E agora, vou falar aqui da Idade Contemporânea, né? Vamos para a atualidade. Né? Vamos entrar aqui na atualidade. Já falei da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Média, da Idade Moderna. Agora eu vou falar da Contemporânea, que é a nossa, atual. Começa com a Revolução Francesa em 1789 e dura até a atualidade. A Idade Contemporânea é marcada, entre outras coisas, pela Revolução Industrial, que foi quase agora, e pela vitória da burguesia no mundo ocidental, expandindo sua influência em outras regiões do planeta. A ciência e a tecnologia se desenvolveram, a ciência e a tecnologia se desenvolvem, mas duas guerras mundiais marcam o século XX, que é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E agora eu vou falar aqui das outras idades. Atualmente, os historiadores do Ocidente trabalham com as 4 idades criadas no século XIX, mas fazendo algumas ressalvas. Em primeiro lugar, a maioria dos estudiosos não adota mais a ideia de que a história se inicia com a escrita. Povos que não usaram a escrita, como os indígenas brasileiros, eles possuem tanta história, tanta cultura. Quer dizer, os povos indígenas possuem tanta história, cultura, tradição quanto aos egípcios, romanos ou chineses. Torna-se, portanto, inadequado a utilização do conceito de pré-história. A maioria dos estudiosos também concorda que não existem sociedade primitiva ou adiantada. Superiores ou inferiores, toda sociedade humana cria sua forma de estabelecer uma vida estável e equilibrada em seu ambiente. Agora eu vou falar aqui, gente, do tempo capturado. Por que do tempo capturado? Você vai aprender agora. Os calendários são formas de medir a passagem do tempo. Eles permitem situar os acontecimentos do passado e do futuro em relação ao presente. Mas as sociedades não se preocupam apenas em medir o tempo que passa. Ao longo dos séculos e milênios, elas também desejaram superar o limite do tempo, produzindo registro que durasse para sempre. Por isso gravaram texto e imagem na pedra, na argila e no metal, e criaram arquivo e depósitos de objetos antigos e preciosos. Então, por que eles gravavam textos e imagens na pedra e na argila? Porque eles queriam a sociedade da época, elas desejavam superar o limite do tempo.
Por isso que elas gravavam textos e imagens na pedra, na argila e no metal. E criava também arquivos e depósitos de objetos antigos e preciosos também. A atual sociedade industrial, em constante expansão e renovação, tem enorme poder de destruir registro. Todos os dias, edifícios antigos são demolidos, documentos são descartados para dar lugar a novos papéis, objetos usados são jogados no lixo, trocados pela última novidade tecnológica. Um grande arquivo digital pode ser eliminado em segundos, bastando apenas apertar a tecla Delete. Você aí que tem computador em casa, você tem aquele teclado que tem aquela tecla Delete. Quando você clica ali, o que acontece? Apaga tudo, não é? Então, pois bem. O Delete, partindo para a história, o Delete apaga todos os arquivos e documentos. Justamente por isso, há na atualidade uma série de pessoas, muita gente, uma série de pessoas e instituições que procuram salvar os registros da destruição, como forma de procurar capturar um pouco do tempo que passa sem parar. Então, por que o título aqui é o tempo capturado? Por que capturar? É você, quando o edifício ele é demolido, é necessário ali salvar, capturar, né, é necessário salvar os registros, né? Quando o edifício está sendo demolido, é necessário salvar alguns registros para não se perder. E é nesse momento que você vai salvar o registro, você vai capturar. Você vai salvar o registro, você vai capturá-lo. Por isso que é chamado de capturar. O tempo capturado, ou seja, o tempo capturado é capturado o registro para não deixar morrer assim que o edifício é demolido. E agora vamos falar do que? Arquivo. Os arquivos servem para guardar basicamente documentos escritos de vários tipos. Pode ser público, pertencente ao Estado, ou privado, pertencente à empresa ou cidadão. Os arquivos não são simples depósitos de documentos. Eles devem guardar os documentos em bom estado de conservação, controlando a temperatura ambiente e a umidade do ar. Bom, nesse caso, os arquivos não são simples depósitos, de documentação. É necessário guardar esses documentos no arquivo em um ambiente, em uma temperatura, é necessário guardar esses arquivos. É necessário guardar esses documentos no arquivo num bom estado de conservação, controlando a temperatura e a umidade do ar. Devem também ser organizados de modo que seja fácil localizar qualquer documento quando necessário. É claro que é muita documentação. Então tem que ser organizado, não pode estar bagunçado, tem que ter uma organização nesses documentos ao serem guardados no arquivo. Tem que ter uma certa organização desses documentos. Seria impossível, atualmente, guardar todos os documentos que se produzem. Os arquivos, então, convocam uma comissão de descarte, e nela deve sempre haver um historiador, que vai decidir o que pode ou não ser eliminado. Os documentos que vão compor o acervo de interesse histórico e que nunca vão poder ser eliminados são chamados de guarda permanente.
entre aspas, guarda permanente. O maior arquivo do Brasil é o Arquivo Nacional, ele pertence ao governo federal, e sua sede situa-se na cidade do Rio de Janeiro. Nele está guardado grande quantidade de documentos do período colonial, do período imperial e do republicano. Qualquer pessoa pode consultar o acervo do Arquivo Nacional e dos demais arquivos estaduais e municipais brasileiros. Qualquer pessoa, né? Pode ir lá consultar. Fica lá no Rio de Janeiro. Agora eu vou falar aqui do museu. Os museus devem recolher os objetos que vão compor o seu acervo e conservá-los em bom estado, controlando a temperatura e a umidade nos casos de haver peças frágeis e delicadas. Mas não basta conservar. O museu também deve estudar os objetos que guarda. Então todos os objetos que é guardado no museu são estudados, né? Todos ali. Mas por qual razão? E em todos os museus deve haver historiador para analisar as peças guardadas e criar o conhecimento histórico com base nessa análise. Somente após essa análise dos historiadores é que os museus podem expor os objetos, de maneira que o público visitante possa conhecer as conclusões a que os historiadores chegaram. A exposição deve usar recursos modernos e uma linguagem simples para que todas as pessoas possam entender seu conteúdo. Então, como se trata de uns arquivos, né, da antiguidade, então é necessário que o historiador coloque ali uma linguagem mais simples para que as pessoas visitantes ali do museu possam entender aquela linguagem. Porque se deixar a linguagem antiga, não vai dar para a pessoa entender. Não vai dar. Bom, agora eu vou falar aqui os tipos de museu. Em geral, os museus são classificados pelo tipo de acervo que guardam. Os mais conhecidos são os chamados museus históricos e os museus de arte. A expressão museu histórico costuma designar as instituições que guardam objetos diversos sobre o passado de uma pessoa, de um acontecimento ou local. Esses museus costumam expor móveis, armas, roupa, fotografia antiga, objetos de decoração ou de uso doméstico. Na verdade, o nome museu histórico não é totalmente correto, dado que todo museu de qualquer tipo é histórico, seja ele museu histórico ou museu de artes. Todo museu é histórico. Museu de arte é especializado em obras de arte, como pintura, escultura e gravura. Além desses dois, há muitos outros tipos de museu, como de tecnologia e ciência, cultura popular, escola, ecologia, brinquedos, etc. Em 2006, foi inaugurado na cidade de São Paulo um museu de língua portuguesa, primeiro no mundo voltado para o estudo de uma língua. E aqui também vou estar falando de um patrimônio preservado. Nem todos os registros humanos importantes para o entendimento da história e para a identidade de um povo, região ou país pode ser preservado em arquivo e museu. Além de documentos e objetos, há registro como edifício, parques e jardins, ruas e cidades inteiras que merecem ser salvos da destruição. Também passaram a ser preservados saberes e tradições, como algumas receitas culinárias. Para preservar esse tipo de patrimônio, foram criados os conceitos de tombamento e patrimônio imaterial. O tombamento. Quando um bem ou registro é tombado, significa que, por lei, ele não pode ser destruído ou danificado. Quem ousar descumprir essa ordem legal pode ser preso e ainda pagar uma pesada multa. No Brasil, o tombamento pode ser feito na esfera federal, pelo IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na esfera estadual, pelos Conselhos Estaduais de Defesa do Patrimônio, e na esfera municipal, pelos Conselhos Municipais. O IPAM é um dos primeiros órgãos
de Preservação do Patrimônio Cultural do Mundo. Foi criado em 1937. Então, quando a pessoa ela quiser em 1998, a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei número 9.605, estipulou pela primeira vez com clareza a pena de prisão para quem destruir o patrimônio cultural protegido. Então, quem destruir o patrimônio cultural vai preso. Então, gente, qualquer pessoa, ela pode solicitar o tombamento. E aí, baseado na solicitação que a pessoa fez de tombamento, referente a qual tipo de tombamento que ela está solicitando, para ser tombado, é necessário governantes, sindicatos, representantes da sociedade para determinar qual bem deve ser preservado ou não. E os historiadores e arquitetos têm que estar ali, né, para dar um auxílio, né? Os historiadores e arquitetos têm que estar ali para dar um auxílio. Então, qualquer pessoa pode ir lá solicitar o tombamento de um arquivo, solicitar o documento, solicitar o tombamento não só de um arquivo, como de um objeto, né, e tudo mais. Só que quando ela faz a solicitação, para ser tombado, né, representantes da sociedade, juntamente com historiadores e arquitetos, eles vão analisar para ver se vai ser ou não preservado aquilo, né, que a pessoa lá quer que tomba. Aí, para algo ser tombado, seja documento, objeto, o que for, para algo ser tombado, mesmo que você solicite, tem que ter ali, tem que passar pelos representantes da sociedade, pelos historiadores e arquitetos, eles têm que aprovar. Se eles aprovar, está tombado. Se eles não aprovar, não está tombado. O que é como tombar? Os bens que podem ser tombados são os mais variados, materiais ou imateriais, imóveis, cidades, documentos, móveis, fotografia, livros, receitas culinárias, qualquer bem que seja importante para a memória coletiva. Qualquer cidadão pode solicitar o tombamento de um patrimônio junto ao órgão responsável pela preservação. Para o cidadão solicitar o tombamento, ele tem que estar junto com o IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Se ele não estiver junto com o IPAM, ele não consegue nada. Cada patrimônio indicado para ser tombado é avaliado por um conselho formado por representantes da sociedade, né, que nem eu falei, sindicatos, governo, etc. Esse conselho recebe auxílio técnico de especialistas, como arquitetos, historiadores, que determinam qual bem deve ser preservado ou não, de acordo com sua importância para a memória da comunidade. Tombar não significa desapropriar. O dono do bem permanece com a propriedade do bem tombado e pode vendê-lo ou alugá-lo, só não pode destruir ou alterar as características que foram protegidas. Então, tombar não significa desapropriar. E quando o dono do bem permanece com a propriedade do bem tombado, não é porque o seu bem foi tombado que você não vai mais poder usar o bem tombado. Aquele seu bem que foi tombado, você pode usar. Eu posso usar um bem que foi tombado, eu só não posso vender, eu não posso alugar, e também eu não posso destruir ou alterar as características que foram protegidas nele. Alguns edifícios são protegidos apenas na parte externa, outros na parte interna também. Às vezes tomba-se apenas o volume dos edifícios, proibindo que uma bela paisagem ou um edifício importante sejam encobertos por uma parede de grandes arranha-céu. História é uma investigação do passado.
Os historiadores são os profissionais que, por meio de pesquisa, constroem a interpretação sobre o passado humano. Dizemos que eles estão produzindo historiografia, tendo em vista que o conhecimento produzido é uma interpretação realizada a partir de uma metodologia científica. Então, os historiadores são profissionais que, por meio de pesquisa, eles vão fazer uma investigação do passado. Né? Sem pesquisa não tem como fazer investigação. Né? Todo historiador ele tem que pesquisar. Né? O trabalho do historiador. O trabalho do historiador é semelhante ao trabalho de um investigador de polícia. A função do detetive é esclarecer um crime já ocorrido. A função do historiador é entender o que ocorreu na sociedade do passado. Tanto o investigador quanto o historiador seguem pista e evidência, da mesma forma que um criminoso deixa sinais, pista e provas de seu crime. Os homens e mulheres do passado deixaram registro de seus atos e pensamentos. São as fontes ou documentos. Cabe ao historiador procurar as fontes adequadas para se aproximar do passado. Então, o trabalho do historiador é como se fosse de detetive. Então, a função do historiador é entender o fato já ocorrido. Diferente forma de pensar. Contudo, o trabalho do historiador vai além da tarefa do detetive. As pessoas do passado não apenas faziam coisas muito diferentes das que fazemos atualmente, elas pensavam de maneira diferente da nossa. É como se o historiador tivesse de investigar algo que aconteceu em um país muito distante, de hábitos e cultura muito diferentes dos dele. Por exemplo, uma estátua grega que na atualidade é vista por nós apenas como uma obra de arte, para o grego antigo pode ser visto como objeto religioso, de grande importância e poder. Peças antigas de porcelana que atualmente são consideradas valiosas e ficam muito bem guardadas em museu, na época em que eram usadas, talvez não tivessem tanto valor, servindo no dia a dia para refeições comuns. O historiador deve analisar as fontes, portanto, com base nos valores da época em que elas foram produzidas. A história de todos. Durante muito tempo, os estudiosos da história acreditaram que apenas os atos dos grandes governantes e líderes podiam mudar o rumo dos acontecimentos. Os estudos sobre o passado concentravam-se nos atos dos reis, imperadores, generais, nobres, comandantes de expedições de revolta e revolução. Os temas estudados em geral, a política e a guerra. Atualmente, a maioria dos historiadores não pensa mais dessa forma. Ao longo do século XX, os historiadores marxistas e de outra corrente historiográfica passaram a demonstrar que a economia é muito importante para entendermos a sociedade de todos os tempos. Eles ressaltam a importância de estudar elemento antes desprezado, como identificar quem trabalha, de que forma, de que maneira a pessoa trabalha, quem lucra com o trabalho, como se dá valor às mercadorias, como a riqueza circula, etc. Com o estudo desses elementos, é possível entender melhor diversos aspectos, como a arte e a religião. Nessa linha de análise destacam-se os trabalhos de historiadores marxistas que consideram a luta de classes um elemento vital para a compreensão das mudanças históricas. Então, a história de todos, né? Ou seja, que muitos historiadores, né? Muitos historiadores marxistas e de outras correntes historiográficas, eles passaram a demonstrar que a economia é muito importante para a gente entender a sociedade de todos os tempos. Né? Por quê? Ela ressalta a importância de estudar elemento antes desprezado, como identificar assunto relacionado ao trabalho de uma pessoa. Novas abordagens.
Ao longo do século XX, novas abordagens foram propostas por historiadores ligados à escola dos análises, entre elas a concepção de que o tempo histórico tem ritmo diferente, além da breve duração. O acontecimento haveria a média duração, conjuntura, e a longa duração, a estrutura. Com isso, aprofundou-se a reflexão sobre rupturas e permanência histórica. Dessas novas abordagens, consolidou-se o ramo de pesquisa denominado História da Mentalidade. Ou seja, História da Mentalidade que se refere ao quê? Busca compreender a influência exercida pela cultura e pela mentalidade das pessoas em suas ações individuais e coletivas. A análise da mentalidade leva o historiador a buscar como a infância, os esportes, a higiene, a sexualidade e as festas. A história para todos. Mais recentemente, destacam-se novas abordagens propondo o estudo da cultura como conjunto de atos e significado de ações humanas. Essa postura procura, em geral, unir o estudo da economia e dos valores culturais, no marxismo e das mentalidades, enfatizando, porém, o papel dos indivíduos como sujeito de sua própria história. Segundo essas novas formas de abordagem, as pessoas possuem liberdade para interpretar o que é determinado pela classe a que pertencem pela mentalidade de seu tempo. A história passa a ser a união das histórias de todas as pessoas, uma história de todos para todos. Ou seja, a pessoa ela tem liberdade para interpretar a história. Gente, agora eu vou falar das fontes da história. A fonte escrita vai se tratar de documentos como passaporte, carta, registro de nascimento, casamento e morte a jornais e livro. As fontes escritas fornecem valiosas informações para o historiador. E também as fontes materiais. Os instrumentos de trabalho, utensílios domésticos, vestuário, moradia, monumento, meios de transporte, moeda, qualquer material produzido pelas pessoas são considerados fontes materiais. E as fontes iconográficas vai se tratar, está mais voltado para a arte, né? Vai se tratar de imagens, né? Fotografia, gravuras, estátuas e pinturas. E as fontes orais, que é o diálogo. As fontes orais ou imateriais podem ser usadas pelo historiador por dois motivos. Primeiramente, porque muito do passado fica registrado na memória dos grupos sociais. Por exemplo, em algumas sociedades há cantos, orações e lenda, o que os mais velhos ensinaram aos mais novos, geração após geração por século. O mesmo se pode dizer de receita culinária ou brincadeiras de criança. Tudo isso pode servir de fonte ao historiador para entender o passado distante. Mas a fonte oral pode ser usada também como fonte da história mais recente. O historiador não estuda apenas o que ocorreu há séculos. Ele também pode analisar o passado mais recente. Por exemplo, no Brasil, há historiadores que estudam a ditadura militar, imposta ao país em 1964 e 1985, aproximadamente. Ora, muitas pessoas que viveram sob a ditadura ainda estão vivas no início do século XXI. E eu conheço pessoas que viveram na ditadura militar e estão vivas até hoje. Eu conheço. Além de analisar as fontes escritas, materiais e iconográficas, o historiador tem a possibilidade de entrevistar as pessoas que viveram esse evento histórico. A interdisciplinaridade e a história. Os historiadores, em sua tarefa de entender o passado, muitas vezes usam o conhecimento produzido por outras ciências. Como hoje todos os atos e pensamento humano servem de fonte aos historiadores, também todas as ciências podem auxiliar o trabalho deles, dependendo do tipo de estudo que seja feito. Praticamente todas as ciências da atualidade podem contribuir com o conhecimento do passado.
Veremos a seguir a descrição dessas ciências. História e as disciplinas sociais. Geografia. Todos os seres humanos vivem no tempo e habitam um espaço geográfico. A geografia permite ao historiador entender a criação e desenvolvimento da cidade junto aos rios, portos, etc. A maneira como se desenrolou uma batalha, a rota de migração de um povo, etc. Por exemplo, estudos sobre a mudança no clima do passado ajudam a entender por que sociedades cresceram e desapareceram em tempos remotos. Em geral, grandes secas provocaram o fim das plantações, gerando fome, migrações e conflitos sociais. E a arqueologia. Os arqueólogos trabalham hoje muito próximo dos historiadores, mas nem sempre foi assim. Como vimos, hoje houve uma época em que os historiadores analisavam apenas os documentos escritos guardados em biblioteca e arquivo. Cabia à arqueologia estudar o passado a partir da localização e da análise das fontes materiais e das mais antigas sociedades. Esses vestígios estavam muitas vezes enterrados no solo, depositados no fundo do mar ou encobertos por densa floresta. Daí a imagem do arqueólogo como um aventureiro, um explorador. Por que o arqueólogo ele é um aventureiro ou explorador? Porque ele cava, né? Ele encontra ossos, ele cava a terra. E o arqueólogo ele também é um historiador, né? Porque aquilo que ele está cavando, ele está à procura, ele está atrás do passado, daquilo que passou. Está enterrado, está subterrado. Tudo isso, porém, mudou. Atualmente, os historiadores também analisam as fontes materiais, tanto quanto as escritas. O trabalho de arqueólogos e historiadores está mais próximo do que nunca. O arqueólogo domina as técnicas que permitem extrair os objetos de sítio onde se encontram, preservando todas as informações que podem fornecer. E a economia? Auxilia o historiador a entender como a sociedade do passado se organizava para produzir aquilo de que necessitava para viver, como eram as relações de trabalho, a variação do salário e dos preços, como a riqueza era distribuída, etc. E agora eu vou falar da história e a disciplina biológica. Biologia é a ciência que estuda os seres vivos, ajuda a entender a interação das pessoas com a natureza, a luta da sociedade para se adaptarem a meios diversos e a degradação e destruição que provocaram no meio ambiente que ocuparam. E a medicina, ao estudar o corpo humano na saúde e na doença, a medicina que pode fornecer ao historiador informações sobre as condições de vida de uma sociedade, cruzando informações como alimentação, hábito, medicamento que utilizavam, epidemia que enfrentavam, etc. E agora, a história e as disciplinas exatas. Matemática. Muitas vezes, os historiadores analisam grande quantidade de fontes, milhares delas produzindo milhares de informações. Nesses casos, é necessário criar estatística, tabela, fazer cálculo. Essas tarefas são, em geral, executadas por matemáticos chamados para auxiliar no trabalho histórico. E a engenharia. Como entender o tipo de tecnologia utilizado por uma sociedade do passado sem compreender os aspectos técnicos desse conhecimento?
Todas as sociedades produziram ferramenta de algum tipo e por meio de muitas delas foi possível criar determinadas máquinas. A maioria das sociedades construiu edifício, seja de madeira, pedra, pele de animais, palha ou barro. A engenharia permite aos historiadores entender a técnica utilizada pelas diversas sociedades, analisando o seu grau de dificuldade e eficiência. E agora, gente, eu vou entrar aqui num assunto muito interessante, que é a história e a ficção. Olha lá, pela primeira vez, ó, já faz 1 hora que eu estou gravando. Pela primeira vez aqui no meu canal do YouTube. Já faz 1 hora que eu estou gravando. Porque é muita coisa para falar, gente. Não tá fácil não, tá difícil aqui. Haja garganta. Tá muito difícil, muita coisa para falar, mas é importante, né? É história, né? É muito importante. Tem muita história aqui que eu preciso relatar para vocês. E eu vou relatar, tá bom? Já tá acabando. Já tá acabando. História e ficção. Nem tudo que se lê ou a que assiste sobre o passado é história. Nem tudo que você lê, você aí de casa, nem tudo que você assiste sobre o passado é história. A todo momento na TV, no cinema e nas livrarias surge uma novela, uma minissérie, um filme ou um romance que situa seu enredo no passado. Eventualmente, as pessoas podem acreditar que os fatos narrados nessas obras são verdadeiros, que aquilo tudo é história, mas não é bem assim. Então, muitas vezes, a pessoa ela assiste um filme, uma série histórica e acredita que aquilo que ela está assistindo é história, mas não é. Muitas vezes, os autores de ficção, eu vou repetir, muitas vezes os autores de ficção inventam o que não pode ser encontrado em nenhuma fonte histórica. Eles não são historiadores e não seguem nenhum método científico para tratar o passado. Para tratar do passado. A ficção é muito importante. É um exercício que além de dividir, é um exercício que além de divertir, mexer com sentimentos e com as ideias das pessoas, possibilita a elas imaginar o que poderia ter acontecido no lugar do que comprovadamente ocorreu. Apenas deve-se ter o cuidado de não confundir as coisas. A história segue um método rigoroso, construindo conhecimento com base em fonte. A ficção é criação subjetiva do autor. Tá, gente? Então a ficção é criação subjetiva do autor. Porém, não há motivo para conflito. História e ficção podem e devem manter um relacionamento muito próximo, cheio de trocas, como veremos a seguir. História e literatura. História e literatura sempre estiveram unidas. As primeiras obras literárias escritas há milênio contavam em verso e prosa a origem dos povos, de seus deuses, lendas e tradições. Mas, recentemente, a literatura ocidental passou a usar um passado como fonte de inspiração. E isso, muitas vezes, atraiu a atenção das pessoas para o passado, beneficiando ou mesmo alterando os estudos da história. Por exemplo, em 1819, o escritor escocês Walter Scott publicou um romance chamado Ivanhoe. Esse romance conta as aventuras de um cavaleiro medieval inglês do século XII. Misturando história com ficção, Scott ajudou a popularizar o gosto pela Idade Média no século
X e X. 19, né? No século XIX. Muitas vezes passaram a estudar a história medieval a partir das leituras de Ivanhoe. Então, muitos deles passaram a estudar a história a partir da leitura de Ivanhoe. Foi aí que eles começaram a ter o gosto pela Idade Média, o gosto pela história. E para encerrar, história e cinema. O cinema foi inventado em 1895 na França e rapidamente se espalhou pelo mundo. Como na literatura, a história é motivo de inspiração para roteiristas e diretores do cinema. Ao utilizar locação, roupa, edifício ou objetos com aparência antiga em busca de uma recomposição do passado, o cinema tem um grande poder de convencimento sobre as pessoas. Se a gente olha assim para o cinema, a gente pensa que aquilo ali é o passado, mas não é. É tudo uma montagem. Ao utilizar locações, roupa, edifício, objetos com aparência antiga em busca de uma recomposição do passado. Então ali o autor ele vai usar roupa antiga, objeto antigo, tudo antigo, para o público que estiver assistindo ele entrar no passado, né? Sintonizar no passado, focar no passado. E aí eles usando roupas antigas, objetos antigos, né, os autores, vai convencer o público de que aquilo ali é o passado. Mas não que eles estão ali vivendo o passado, eles não estão vivendo o passado. Eles estão na idade contemporânea, eles estão apenas retratando do passado. Eles estão retratando do passado. E para retratar do passado, a gente vai ter que usar a mesma roupa, os mesmos objetos que os nossos antigos usavam. Muitas pessoas que assistem a um filme sobre Roma Antiga ou sobre a América Portuguesa podem passar a acreditar que o passado era daquela maneira, mas nem sempre é assim, tá, gente? Que no filme eles retratam o passado, mas não da maneira que foi. Tá? É tipo uma coisa simbólica, né? É parecido. É parecido com... na hora do filme, eles retratam algo parecido com o passado. Parecido, mas não foi dessa forma que aconteceu. É apenas uma coisa simbólica. Eles estão retratando o passado de uma maneira parecida, mas não quer dizer que foi dessa maneira. Entendeu? O uso da história pelo cinema é o mesmo de qualquer obra ficcional, porque é tudo ficção, né? O que eu estou falando aqui, né, deles retratar o passado, né, assim, deles retratar o passado, né, e tudo mais, é ficção. O interesse maior não é, em geral, seguir o que as fontes informam, mas sim conseguir o melhor efeito visual ou dramático, prender a atenção do público. Então, o interesse deles é prender a atenção do público e não seguir o que as fontes informam. Por isso que não é o que eles retratam do passado não é parecido com o passado. É apenas uma ficção, né? Parece que é, mas não foi dessa forma que aconteceu, né? Se você assistiu filmes antigos, você vai ver que lá tá mostrando o passado de uma maneira, mas na realidade aconteceu de outra, né? Por quê? Porque eles não seguem as fontes. Os ficcionistas, os autores de cinema, não seguem as fontes da história. Eles apenas fazem uma ficção da história. Ficção. Mas por que da ficção? Por que da ficção?
né? Por que da ficção? Algo dramático. Para prender a atenção do público. Contudo, no aprendizado da história, não devemos rejeitar os filmes de temática histórica, tá, gente? Então, a gente não pode rejeitar os filmes históricos. Os filmes históricos são ficcionais, eles retratam o passado, sim, como eu havia falado. Mas a gente não pode rejeitar, né? A gente não pode rejeitar os filmes históricos, porque eles são muito importantes. Porque quando você vai ler, quando você lê a história, aí quando você vai assistir o próprio filme, você vai começar a entender melhor do que quando você estava lendo. Entendeu? É dessa forma. Onde eu parei? Apenas porque muitos deles não seguem fielmente as fontes históricas e as análises dos historiadores. Muitos deles não seguem, tá, gente? Muitos deles não seguem as fontes históricas e as análises dos historiadores. Além de servir para despertar a curiosidade pelo passado, os filmes com temática histórica podem ser, sim, boas fontes de informação. Por exemplo, são excelentes oportunidades para conhecermos algumas lendas e história antiga. Outro exemplo são a roupa, muitas vezes fiéis aos modelos do passado, ver os autores vestidos nas roupas antigas permite imaginar como as pessoas provavelmente andavam na época representada, a postura que tomavam e o gesto que fazia. Por que é importante, né, no cinema, na hora do filme, eles usarem roupas antigas? Porque é uma forma... Por que os autores vestem roupas antigas? Permite nós imaginar como as pessoas do passado se vestiam e quais eram as suas posturas. Então, pessoal, deixa eu ver se ainda falta mais alguma coisa. Graças a Deus acabou. Então, pessoal, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau. Ah, tá. Não esqueça de deixar o seu like, hein? Tchau, pessoal. Até amanhã.